sou a Samantha, este é o Arthur, você está no canal dele, meu, nosso, o cão que lê. E hoje eu tive a ideia de um título, Arthur fique, porque você tem uma fã aqui que não gostou do dia que você não apareceu no vídeo. Assim, obrigada por você ter elogiado meu filho, porque quem elogiar meu filho ganha muitos pontos comigo. Porque tem gente que não gostou dele aparecendo, mas o canal chama O Cão que Lê, que é onde você está. E hoje nós daremos dicas, sim, senta na sua poltroninha. Hoje nós daremos dicas, senta aqui, fica aqui, vai aparecer. Deixa eu empurrar pra cá, que estão aqui já os livros. 20 livros, alguns clássicos, aliás, muitos clássicos, outros, enfim, livro para todos os gostos, vamos colocar assim, ou quase todos, porque eu pensei em um número redondo, 20 livros de até 200 páginas, tá? E até 200 páginas chutando muito alto. E se passar, eu vou avisar. E também vou avisar o porquê passou, porque daí geralmente é prefácio, pós-fácil. Então você, que sempre eu escuto muito, né? Ah, Samanta, indica aí um livro em que tem poucas páginas. Bom, gente, página não é tamanho, não é documento, essas coisas. Porque tem muita edição pocket de bolsa, e quem já está me acompanhando no canal nesses 4 meses sabe que eu tenho ozerija a esse tipo de livro. Bom, pois bem, então fica a seu critério. Todos aqui já foram lidos, eu farei uma breve sinopse para você ver se você se interessa. Alguns tem vídeo aqui no canal, enfim, com delongas, mas já sem, vamos a os 20 livros. Ó, o Arthur saiu, não tem culpa, eu comprei uma moção gigante para ele ficar lá roendo ele e o Ivo, para não atrapalhar aqueles que não gostam, mas eu espero ele venha dar o ar da graça dele ao final deste vídeo. Pois bem, vamos lá. 20 livros com até 200 páginas, ou seja, tamanho aqui importa, porque as pessoas falam, tem um livro curtinho, bom, beleza. Então vamos começar pelo mais curtinho, um dos mais curtinhos daqui, vou começar por um brasileiro. Não vou falar que é clássico, mas não vou falar que é batido, etc e tal, porque eu não sei se você está pela primeira vez. Se está, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já deixa seu like, por favor, é um canal jovem recente. Se não, like por mim, pelo cão que lê, que comeu a cadeira, come o osso, come o que tiver, já comeu o livro também, mas não come mais. Enfim, minha primeira indicação, que aí assim, ó, fui bem legal com vocês, e é uma história bem bacana. O livro inteiro não chega a 100 páginas, e atrás a gente tem uma cronologia muito interessante. Então, é um conto de Machado de Assis, 88 páginas. O Alienista se trata de uma história muito interessante de um médico que vai colocando todo mundo que ele acha que não é normal dentro do hospício. Só que daqui um pouco, bem raso, tá? Tô falando, gente, vou fazer um exemplo melhor. Só que daqui um pouco tá a cidade inteira, todo mundo lá dentro e não tem ninguém fora. Então é de se questionar quem é normal, quem tá dentro, quem tá fora, enfim. Matemática que eu gosto muito, manicômio, essas questões todas. Mas quem é o alienista, quem é o alienado da história? Então assim, você não quer ler um Machado de Assis, quer ir, né, fazer um, tipo, li uma coisa legal, um clássico nacional. Essa é a primeira recomendação, menos de 200 páginas. Bom, brasileiro ainda, não tem vídeo dele no canal, mas é um livro que eu gosto muito. Foi o primeiro romance do Jorge Amado. Aqui que tem, que eu quis diversificar para não ficar repetitivo. Aqui tem A Morte de Quincas Berro d'Água, também se enquadra nessa lista, tá? Veja o vídeo, não tem spoiler, é divertidíssimo. O País do Carnaval foi o primeiro romance de Jorge Amado. Este livro aqui, nesta edição, tem 160 páginas, mas cheio de gravuras de várias outras capas que esse livro já teve, enfim, de história mesmo. O pós-fácil começa na 147, ou seja, não tem nem 150 páginas esse livro, que deve dar um desconto e tal. É uma história bem bacana, eu recomendei para uma pessoa muito especial, que ela leu rápido e gostou. Enfim, passa-se basicamente de 3 ou 4 personagens conversando, e cada um expondo o que pensa acerca do amor, da vida, da amizade, esse tipo de coisa. Ambientado na Bahia, por ter sido o primeiro, até o Jorge Amado deixa algumas críticas, mas eu não vejo crítica alguma. Enfim, é um personagem que vai morar um tempo no estrangeiro, acho que na França agora. Quando ele volta, Brasil, o país do carnaval, não é mesmo? Todo mundo sabe o carnaval da Bahia, Jorge Amado também sabia. E aí aqui vai de um modo muito gostoso, não é pesado, o linguajar aqui de nenhum... Aí, Arthur, voltando. Nenhum é carregado, então fica a segunda indicação de um segundo brasileiro, tá? Um outro bem bonitinho... deixa eu empurrar os livros, isso aí vai Arthur... Arthur! King, Arthur! Vamos já falar de você.
É porque tem um Sir Arthur na casa. Sim, então deixa eu já pegar um pequenininho, signo dos 4. Arthur Conan Doyle é, sim, o autor do Sherlock Holmes, e esse aqui é um dos livros mais famosos e é o que eu indico para todo mundo que gosta dessa literatura de detetive, literatura policial, de detetive, enfim, né? Sherlock Holmes. Sabe, tu queria começar, por onde eu começo? O signo dos 4. Tá? Nessa edição, que não gosto, já tem edições mais bonitas, tem boxes lindíssimos, enfim, aqui tem 153 páginas, mas é uma história muito interessante. Então, você que gosta de detetive, Sherlock Holmes, Agatha Christie, vou agora já pegar o Comissário Maigret também, vai nessa linha, vai gostar, pode começar por aqui, tá? Nesta linha, não tenho este aqui ainda feito resenha, mas farei, Maigret do Simenon. Quem é Maigret? É o Comissário Maigret. Ele é tipo um detetive também. Então, se você gosta de Lupin, Agatha Christie, como eu disse, Sherlock Holmes, você vai adorar. Esse aqui é a cabeça de um homem. Tem vários. É igual ao Sherlock Holmes, não tem sequência. Agatha Christie não tem uma sequência, tem só o protagonista. É um livrinho antigo, mas eu já vi as reedições dele. Aliás, são lindíssimas também. De minha Book Wish, quem olhar, tá, tipo, ela tem livro de tudo que é tipo. De tudo que é tipo. Ó, 137 páginas, tá, gente? Então, assim, é um livro curtinho de detetive, você quer descobrir, é bem interessante o modo como... É difícil falar, né? Se eu prefiro esse ou Sherlock Holmes. Ia se dar pano pra manga, mas enfim, quem gosta desse estilo tem também. Pois bem, um que foi surpresa já desse primeiro semestre, mas também se enquadra nesse, é Kafka e a Boneca Viajante. Que história bonitinha, tem resenha aqui de um vídeo só dele no canal, mas basicamente Kafka tá no banco de uma praça, uma garotinha tá chorando que ela perdeu a boneca, e aí ele decide se passar pelo carteiro de bonecas e encontrando essa garotinha todos os dias para poder entregar as cartas como se a boneca estivesse viajando e ela não tivesse perdido. Basicamente isso, foi verídica essa história, as cartas se perderam, mas o autor até acha que ficou aquém as que ele acha que Kafka teria escrito. Eu gostei, achei muito bonitinho. Então, assim, e esse aqui tá cheio de gravuras, ilustrações. Então, assim, dá em desconto, porque o livro todo tem 125 páginas. Descontando tudo isso, 80 páginas e tá lá, 2 horinhas você já leu uma coisa legal. Viu Kafka sob a perspectiva de outro autor, né? O Judiciaire Fabre. Tem aqui a resenha se você se interessar. Se você se interessar, esse aqui eu tô fazendo campanha mesmo esse ano, porque esse aqui vai entrar na lista dos meus favoritos dos 10 mais do fim do ano. A Praga Escarlate. Em algumas traduções está como A Peste Escarlate, de Jack London. É uma distopia, se passa num futuro apocalíptico em que se tem 500 pessoas na Terra. É muito, extremamente reflexível, mas numa linguagem curta, direta, reta. O protagonista é um professor universitário, professor de letras. Quando teve que eu não posso falar para não dar spoiler, tem resenha aqui no canal, quando teve, enfim, a praga, essa pandemia que devastou a humanidade, ele tinha seus 27 anos, esse livro se passa depois, e se passa depois de hoje ainda, tá? Isso aconteceu em 84 aqui nessa ficção, mas ele tá já jogando para 2033, então, acho que Samuel, não vou lembrar, Jack, enfim, é um nome bem comum, ele é professor de letras. É lindíssimo como que ele descreve, discorre, como que ele inventou. A peste, a praga começou aqui no Brasil, tá? Então, não deixe de ler. Tem, apesar de ser pocket aqui, eu achei a fonte bem gostosa. Tem exatamente 100 páginas. E é questão de se pensar de livros, também conhecimento, enfim, não vou ficar falando o que eu ainda vou falar aqui no canal, não vou falar aqui no canal, porque eu já falei que eu falo tanta coisa e ainda não falei nada, que eu tô atrasado com meus vídeos, então tem vídeo, você vai gostar, é uma pegada um pouco diferente do que a gente já está acostumado de Jack London, para quem já leu, para quem nunca leu nada, mas gosta de distopia, tá aqui uma assim que você vai não se arrepender, tá bem? E é um livro novo, essa editora trouxe para cá em 2021. Também tem tudo isso, mas também é cheio das gravuras, o espaçamento é legal, o tamanho da fonte é ok, embora o papel seja branco. Ó, essa aqui foi a editora Veneta, trouxe em 2021. Foi quando eu li mesmo, acho que foi logo depois, né, do nosso ano 2020.
Outro que tem sim resenha aqui no canal, e que personagem fantástico, gente, Knup, do Hermann Hesse, ó, um clássico, Hesse. Esse livro aqui são 3 histórias de um andarilho, que é o mesmo, em 3 fases diferentes da vida. O livro todo tem 109 páginas, mas a própria história mesmo acaba aqui na 101. Tem algumas notas no fim, e começa na 7, ou seja, começa na 7, termina na 100, está falando de pouco mais de 93 páginas por aí, e com bastante espaçamento também. Knup é um andarilho muito querido por todo mundo, então ele vive... Eu tentei arrumar o Arthur, né? Tá vendo? Ó, tentei, tá? Pra o fio até aparecer. Então ele vive como um andarilho pelo mundo. Não dá mais que isso, gente. Como um andarilho pelo mundo e as pessoas, ele faz muitas amizades, então as pessoas querem ele muito bem, ele conhece um pouco de tudo, só que é um pouco reflexivo, mas não carrega a mão, não tem fluxo de consciência para quem não gosta, a história é papum, tem começo, meio e fim, é um Hesse diferente de quem leu Siddhartha, de quem leu Lobo da Steppe, mas vale a pena conhecer Knup, é aquele personagem que a gente quer ser amigo, sabe? Knup. Bom, agora vamos sair do alemão e vamos para um russo. Bobok, do Dostoiévski, sim, uma novelinha curta da coleção Leste, da editora 34. Tem ainda quem desenhou, quem não desenhou, aquelas notas clássicas que são legais dessa editora. Tem 85 páginas só, gente. Então, assim, poxa, ali vou ler um Dostoiévski, leia este. É engraçado, é divertido e começa na página 9. Então, assim, é uma novelinha pouco falada, mas bem densa, bem interessante. E como tem vídeo aqui, resenha, já vou parar por aqui mesmo. Mas eu gostei muito de quando eu li e fiz a releitura. Linha russo ainda. É difícil falar isso. Enfim, um favorito russo que eu ainda não trouxe para cá, mas foi por onde eu me apaixonei, por Turgenev, O Diário de um Homem Supérfluo. Eu li na pandemia. Também, Coleção Leste. Enfim, eu amo essas edições da Coleção Leste, né? São bem bonitinhas, as traduções são ótimas, o papel é gostoso, a fonte é delicinha. Enfim, este livro inteiro, ele tem 90 páginas, só que tem muita nota de rodapé, tem muita explicação do que é o Homem Supérfluo. Irei fazer sim um vídeo dele aqui no canal, porque foi aqui que eu me apaixonei por ele mesmo. Tá, um diário de um Homem Supérfluo, o que eu vou... É escrito em formato de diário. E, assim, não se enganem com os russos, porque esses aqui não são tão soco no estômago, o próximo até é, mas é um pá, entendeu? Eles não são de muito. Você vai falar, como não? Tem Karamazov, Guerra e Paz, Ana Karenina, tem. Bomov, mas tem esses mais curtinhos que são menos de 200 páginas, menos até de 150, que você consegue ler num dia e são clássicos. Do Tolstói, acabei de mencioná-lo, é A Morte de Ivan Ilitch, também. Esse aqui é um soco no estômago e tem 91 páginas, porque logo depois vem sobre o autor e isso é legal nessa coleção. Bom, farei resenha aqui no canal dele, sem spoiler, embora o spoiler já esteja... Então eu não sei se ainda vai ser com spoiler no sentido de contar, parar e fazer as minhas análises, meus pitacos psicanalíticos. Não sei, deixa aí se você já tá aqui há 13 minutos me ouvindo, tá bem? Então fica esse outro russo. Voltando para a Alemanha, nas edições que eu não gosto, Pocket, gente, que useria que eu tenho. Eu quero me desfazer de todos esses aqui só para ter as edições bonitas, capa dura, sim, porque eu gosto de livro bonito, todo mundo aqui já sabe. Mas Os Sofrimentos do Jovem Werther, de ninguém mais, ninguém menos que Goethe, é um clássico do romantismo, é um livro que, então, nesta edição, que era só o que tinha, gente, antigamente, mas pelo amor de Deus, eu não gosto, eu não gosto e, enfim, dá uma gastura. Passou de 200 páginas, Samantha? Sim, mas aí tem toda a coleção LPM Pocket, que eu não quero ter, não, gente, por favor, a menos que eu tivesse que ficar presa numa ilha deserta com gente muito chata, aí eu leria. Mas, tirando isso, não gosto desses livros. Tem nem 200 páginas nessa edição, mas assim, a letra tá espremida, aquela coisa, tá? Farei resenha? Farei, mas espero com um livro mais bonito que esse aqui eu tô assim... Bom, um que talvez possa ser surpresa para muitos, porque eu quando ganhei não sabia da existência desse livro e fiquei muito feliz. Eu já li ele já tem mais de 10 anos.
O Retorno do Jovem Príncipe. Você aí que gosta do Pequeno Príncipe, como eu, esse livro aqui, ele tem, o epílogo já começa na página 101, então tem menos de 100 páginas, a letra é super espaçada, vai no mesmo esquema. Quem escreveu agora bem, só aqui foi de outro cachorro meu, não foi o cão querer. Um outro filho meu, enfim. O Retorno do Jovem Príncipe é o próprio Pequeno Príncipe, que aqui logo no começo o autor, eu não sei se esse autor, a minha dedicatória de quem me deu de presente foi de setembro de 2011. Eu não sei mesmo, agora fugiu, que eu só peguei e falei, deixa eu fazer um vídeo bacana. Se foi o neto, enfim, foi alguém da família que pegou e... Aqui. Eu não sei, foi um argentino, tá, que escreveu, Alejandro Guillermo Roemers, nasceu em Buenos Aires em 1958. Enfim, o que acontece aqui nesse livro? Ele pega e imagina o que teria acontecido com o Pequeno Príncipe, ele jovem. E aí é uma história bem bonitinha, são outros questionamentos, porque daí ele já não é mais criança, ele já é um jovem, e assim, não dá pra comparar, né? Um é um, outro é outro, mas é uma leitura bem gostosinha. Então, se você gosta do Pequeno Príncipe e nunca ouviu falar, não deixe de ir atrás do Retorno do Jovem Príncipe, porque é muito legal. Eu gostei muito, sim. Vou trazer um que as pessoas falam um pouco, que estão falando das Crônicas de Nárnia, mas sim, é um calhamaço. Eu vou trazer para vocês Os Quatro Amores do C.S. Lewis. Sim, C.S. Lewis, autor de Crônicas de Nárnia, amigo do Tolkien, de Senhor dos Anéis. Aqui nessas edições também achei fantástico, eu comprei. Nem sei se estão mais assim, mas eu sei que elas ainda estão sendo vendidas. Os Quatro Amores é um livrinho lindo. Esse aqui aquele livro que eu gosto assim, desse tamanho, capa dura, enfim. Tem é bom fazer vídeo sem ditado do meu jeito, que aí você tá aqui comigo. Esse aqui tem 185 páginas. E você vai falar, tá, o que são os Quatro Amores? O C.S. Lewis, ele é muito cristão, para quem não sabe. Tem outros títulos, mas eu quis trazer, vou fazer um vídeo, ainda não tem, tá? Então eu irei fazer um vídeo só para esses amores, que são de que tipo? Vou até mostrar aqui para vocês. Então assim, o livro é curto, olha o sumário, aqui, né? Que são aqui como é dividido os tipos de amores, que são, vamos colocar assim... o Eros, amor, tu vai falar, tá, amor, Eros, amor, casal. Caridade, que é um outro tipo de amor, o amor de amizade e o amor de afeição. E basicamente isso, começa na página 51 e termina na 157, ou seja, a gente está falando de 100 páginas e ele discrimina muito bem, não é tão denso, tá vendo, capítulo 5, caridade, mas tem um espaçamento gostoso e aí você acompanha o pensamento de alguém muito inteligente que tinha uma visão de mundo diferenciada e aí você vai concordando ou não com o pensamento dele, mas não é que não é filosófico, né? Tudo faz pensar, pra mim e na verdade deveria ser, mas enfim, tá aqui esse. Trarei resenha tal qual esse, que é meu autor favorito, um dos meus autores favoritos, A Revolução dos Bichos. Esse aqui é uma ediçãozinha que agora tá super acessível, mas esses livros já foram muito caros. Tem nem 150 páginas, tem 147 páginas. Não falarei nada porque eu faço questão de ter uma resenha exclusiva para ele. Mas está aqui. Nossa, não quero ler um Orwell, o autor de 1984, sim, e de tantos outros. Mas independente de quais outros, que eu li há pouco também para fazer resenha, A Flor da Inglaterra, eu tô lendo um dele que ele relata bastante a Guerra Civil Espanhola, que ele participou. Eu não estou falando nenhuma besteira agora. Onde que tá esse meu livro? O da Catalunha. Bom, enfim. Então eu entrarei aqui, eu estou no meio desta resenha. Mas se você faça essa Samanta, começa por onde? Começa por Revolução dos Bichos. Pouca página. Espaçamento gostoso. Um Orwell. Então tem bastante clássico. Um que eu amo, para quem gosta de prosa poética, as edições já são mais novas, tá? Que essa aqui é minha antiguinha acho que em 2018, 2019. Por enquanto é meu favorito, mas não li a obra toda do Walter Ugumãe. E pelo amor de Deus, gente, já vi gente aí falando que achava que
Mãe era o título, não era o sobrenome. É Walter Hugo Mãe, o nome desse de português mesmo. Ele escreve em português de Portugal. Tá na Biblioteca Azul, os títulos novos. Esse aqui tem, Filho de Mil Homens é lindo. É que aqui eu gostava dessas edições, eram bem caprichadas, tá vendo? E aí tinha um espaçamento. Mas são vozes narrativas diferentes que ele consegue, só como ele mesmo, tá vendo? Enlaçar vou fazer com certeza, são 20 capítulos, notas do autor começam na página 201, e assim, o capítulo começa na página 10. E... Nossa, tem um tempo, acho que me chamou a atenção aqui que eu tava, às vésperas de completar meus 40 anos. E aí tá aqui, ó, um homem chegou aos 40 anos e assumiu a tristeza de não ter um filho, chamava Crisóstomo. Então ele, ao mesmo tempo que tem uma linguagem direta, ele amarra de forma muito bonita. Deixa eu ver aqui algum grifo pra vocês pegarem. E aí você pensa que as histórias são desconexas, mas não, todas elas são conectadas depois no fim. E aí cada capítulo começa assim. Não sei como está essa edição da Biblioteca Azul, que eu só comprei na Bienal, mas ainda não li As Doenças do Brasil. Mas era como aproveitar o amor possível, o amor dos infelizes. E assim ele vai escrevendo e depois no final tudo se amarra e a escrita dele é uma delícia, sabe? Diferente de Saramago, também em português, ele tem como ele faz pontuações, Saramago é mais direto, reto. Ele tem esse linguajar mais rebuscado, enfim. Teve aqui na Bienal de São Paulo do ano passado, 2022, tá bem? Gente, esse aqui eu tô enrolando, porque sei lá, eu dei uma desacelerada. Esse aqui eu fiz, tem até um vídeo aqui, como comprar com R$50 5 livros. É um livro bem acessível pela Amazon, eu paguei nem R$10 nele. Me chamou a atenção o título, mas não mamíferos de bicho, de Arthur ali, que não tem mais o que fazer pro cão parecer, não tem mais. Me chamou a atenção e aí eu comecei a ler e de repente, sabe assim, você tá indo e de repente você põe o pé no freio e canta pneu. 2 vezes já aconteceu isso comigo, então eu tô assim, na metade e não sei porque que não vai, porque o começo flui muito bem. Então, esse Mamíferos do Pierre Méraud, acho que é assim que pronuncia o nome dele, é um livrinho super curto, de 164 páginas, mas assim, também bem espaçado, e a premissa é bem interessante, tanto que eu estava lendo e grifando. E o primeiro parágrafo me chamou a atenção, que foi assim, né, me chamou a atenção, porque a escrita dele também, e assim, ó, capítulo 1, virou a página capítulo 2, então eu estava engatada, não sei o que aconteceu que eu parei. Toda família clássica sente-se na obrigação de ter um fracassado. Uma família sem fracassado não é uma família de verdade, porque lhe falta um princípio que a conteste e lhe dê legitimidade. Então a premissa é excelente. E aí aqui continua, o tio acumulou, esse tio mora meio que na edícula do quintal da casa, sabe, no quartinho, o tio acumulou tropeços gratificantes que confortam a família em suas escolhas justas e nobres, desemprego, divórcio, falta de descendentes, concubinato com mulheres divorciadas, inserções fracassadas em lares monoparentais, etc. Então assim, é tudo, e aí o autor na segunda ele vai conversando com você, por onde começar? É assim que começam os livros ruins, os livros fracassados, mas com a idade e a certeza de ter valor, a gente manipula sem riscos clichês. E tá indo tudo muito bem mesmo, e ele fala aqui bastante coisa que eu sublinhei aqui. O professor nesse quinta-feira fala lá em 1990. Se for preciso compreender o alcoólatra, há que admitir primeiro que ele é uma máquina perfeita que produz diariamente a falta para obter a satisfação. Quando a alcança, o alcoólatra esconde outra vez a falta, e assim por diante. Por estas poucas linhas dá para ver que o álcool mantém uma relação essencial com o amor e a destruição. E aí esse tio aqui que mora lá no quartinho lá dos fundos, vive no boteco, sabe aquele homem, e aquele é quase 50, que deu errado, e aí começa essa premissa. Então, não sei o que aconteceu, então logo retome, termine, trarei essa resenha. Mas, por estar no vídeo de comprar barato e ser 168 páginas, se enquadrou e é uma leitura diferente, interessante.
chamou muita atenção. Ó, toda família clássica sente-se na obrigação de ter um fracassado. Uma família sem fracassado não é uma família de verdade, porque lhe falta um princípio, o que conteste lhe dê legitimidade. O tio tem 40 anos, achei que fosse 40. O tio tem 40 anos e mora num conjugado de 30 metros quadrados. É como um quarto de criança, só que tem pais. Bom, mas hoje em dia, se a gente for ver bem, tá cheio de gente de 30 anos que tá nessa. E o cara nasceu, o cara, né, que feio. O autor nasceu em 1959, em Paris, né? E esse livro dele ganhou um prêmio de Flor de 2003, tá? É o quarto romance dele. Bom, aí aqui continua. Aí, o que eu já li, né? O tio acumulou tropeços, tal. E aí termina. O tio frequentou as melhores instituições, mas não produziu os frutos esperados. Antigamente, época abençoada, a mortalidade infantil se encarregava de eliminar erros crassos. O pai do tio, polemólogo fervoroso, evoca com certa nostalgia os bons tempos em que as guerras estivais também desempenhavam todo ano seu papel no extermínio na excedente de jovens machos. Com o progresso da medicina e da higiene, com a rarefação dos conflitos nos países ricos, a família passou a sufocar seus galhos podres. Olha só, a família passou a sufocar seus galhos podres entre quatro paredes. Enfim, o clássico encostadão lá, não tem pra onde ir, não tem pra onde morar, faz nada, bebe, fica no boteco, vida leva eu, vida me leva, meio que é isso aí, né? Tá. Um que, por outro lado, que foi desta mesma leva, que eu também paguei nem R$10, que surpresa grata, esse aqui eu trarei resenha pro canal, a Música de uma Vida, do Andrei Makine. Ele é um soviético que é, assim, pegada russa atual, porque ele nasceu em 1958, na antiga União Soviética, e emigrou para a França em 1987. Aí ele teve outros romances, mas quando eu comecei a ler, eu pensei, do que se trata? Enfim, esse Alexei é o personagem principal. Ainda ele faz umas citações, que assim, então, de novo, né, gente? Companhia das Letras, 90 páginas, acabou o livro mesmo. Só que, assim, eu tive que fazer algumas pausas, porque ele traz tanta riqueza aqui onde a história se passa. O cenário em si é simples. Aqui, ó, a Música de uma Vida conta a história de Alexei Berg, um jovem e promissor pianista na União Soviética de Stalin, que se torna um inimigo da pátria simplesmente porque amigos de sua família caíram em desgraça. Incapaz de driblar a polícia política, Berg foge às vésperas de seu primeiro concerto e assume a identidade de um soldado morto em batalha. Narrado pelo próprio personagem, sim, se sente ao lado dele. Ex-perseguido, ex-pianista, ex-soldado, ex-herói e, por fim, ex-preso, as vidas de Berg rompem em etapas, como melodias que primeiro se apresentam e depois se aparecem em variações cada vez mais complexas. E assim vai. E aí eles ficam ali, ó, a capa diz bem, numa tipo estação rodoviária, esperando para ver quem vai levar, quem que não vai, enfim. E aí ele solta assim, algumas coisas, né? Então, assim, por exemplo, que ele coloca, ó, a barbárie e o mal se manifestaram também sob outros céus, e a fórmula encontrada pelo filósofo de Munique. Aí você pensa, que filósofo de Munique, né? Assim, a Alemanha teve vários filósofos. Aí ele deixa entre parênteses. Trata-se, é claro, Alexandre Zinoviev. Aí eu falei, Zinoviev? Nossa, tipo, não é um dos filósofos mais conhecidos, é assim... Aí ele soltou. Essa definição, quase esquecida hoje em dia, de fato, serve-me unicamente de sinal, a marcar no fluxo lodoso dos anos o instante deste breve encontro. Aí eu pensei, gente, qual que é a premissa do Zinoviev? Não lembrava, acho que tinha passado batido o olho, tipo, filósofo contemporâneo, não tinha dado muita atenção. Aí eu fui pegar nos meus livros de história da filosofia e aí achei, nesse caso aqui, a frase que ele está se referindo. Então, assim, dá para ler sem saber a frase? Dá, mas depois ela explica todo e é por isso que eu vou trazer resenha só dele. Aí tá aqui com a minha letra mesmo, que aí eu faço meus garranchos, meus rabiscos, puxei a seta e reproduzi. Olha a frase do Alexandre Zinoviev. Peço-te, meu Deus, tenta existir ao menos um pouco, abre os teus olhos, rogo-te. Terás apenas de fazer isto, seguir o que acontece é bem pouco, mas, Senhor, esforça-te por ver, peço-te. Viver sem testemunhas, que inferno, por isso, forçando a minha voz, grito e brando, meu Pai, suplico-te e choro, existe.
tem que pegar ainda com Deus também, aí explica toda a situação que está sendo narrada aqui. Bem interessante para quem gosta de uma leitura, aí de novo, vai se enganar aí com 105, 100 páginas, 90 páginas, é denso, mas foi uma leitura bem interessante, eu fiquei bem feliz quando eu li. Dá para ler numa sentada de banco, numa ida da Sabesp, numa ida da Enel, ou sei lá como é que chama Elton Paulo na sua cidade, porque eu tive que ir 1000 vezes num banco e numa 3 horas de espera foi o tempo que eu levei para ler esse livro, eu só depois voltei e anotei o pensamento. Isso. Ah, Samantha, fala de um clássico que tem a vídeo aqui no canal. Falo, gente, falo. Ray Bradbury, Fahrenheit 451. É também na mesma linha do Distopia, tal qual a Praga Escarlate. Já tem vídeo aqui, tem só vídeo dele aqui também. E do Revolução dos Bichos, do Orwell, tá? Nesta ediçãozinha aqui a gente tem 212 páginas, mas tem também um espaçamento super grande e a história em si, tirando prefácio, etc e tal, começa depois da página 11. Então, tá aqui prometido menos de 200 páginas. Não é, Arthur? Ah, Deus, seu ar da graça, filho, fã de Iron. Já para não atrapalhar. Menos de 200 páginas, mais um clássico. Dois um pouco diferente, mas vou trazer para quem se interessa por literatura diferente. Esse aqui eu gostei muito. Ele foi traduzido. Bom, vamos apresentar. Acho que é Mohsin Hamid, que fala o nome do autor. Ele nasceu em 71, só 9 anos mais velho que eu, no Paquistão. Só que depois ele estudou nos Estados Unidos, em Princeton e em Harvard. E trabalhou durante muito tempo como consultor em Nova York. Teve outros livros e tudo mais. Onde que esse livro me pegou e eu achei bem interessante, e aqui atrás, olha, foi trazido em 16 línguas, sucesso de público e crítica nos Estados Unidos. O Fundamentalista Relutante, que é o título do livro, trata de forma impactante e perturbadora de uma das questões contundentes do mundo contemporâneo, a radicalização e o extremismo, e provocados após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. Aqui não é essa polarização que a gente vive aqui no Brasil, vermelho e amarelo, ou nos Estados Unidos também a questão dos democratas e dos republicanos. Aqui o que me chamou a atenção é, por ele ser um paquistano, não sei até que ponto é autobiográfico, tá? É autoficção, enfim, é uma história de ficção, mas sabendo desse histórico que ele é um paquistanês e quem, né, enfim, já era, não vou falar nascido, mas vou falar assim, adolescente, que teve uma memória boa do que aconteceu depois, né, daquela tragédia com as Torres Gêmeas no Nova York, Estados Unidos. Aqui teve-se muito a questão do preconceito, por assim dizer, com quem parecia muçulmano, com quem parecia, porque daí tudo vão atacar a gente, né? Então a gente viveu essa época em 2001. Por que eu tô falando de ser adolescente? Porque eu, em 2001, quando isso aconteceu, eu estava no terceiro ano da faculdade, tinha 21 anos. Mas com 21 anos, você está acompanhando tudo o que está acontecendo, os Estados Unidos ficou muito mais rígido, e não por menos, né, gente? Para entrar lá no país, eu cheguei a fazer uma viagem anos depois, e aí foi quando, assim, até tênis a gente tirava na entrada, as perguntas, os questionários, a emissão de vistos, enfim, né? Poxa, tá caro, né? No país, não gosto dessas coisas. E aí aqui o personagem principal, ele faz uma amizade com um americano, mas ele tem até assim, né, uns traços de quem não é americano. Você fala, nota, tem cara americano? Não se ter cara, mas é aquela imagem que você, né, já cunha de, né, sei lá, mais pele tom mais clara, olhos claros, enfim. E aí aqui ele meio que vai... a gente vai acompanhando as dores, os sofrimentos dele, tipo, eu tenho que pagar pela minha aparência, sendo que não tem nada que ver e amo este país que estou morando. Essa que é a pegada desse livro. Então é um livro curtinho também, de 153 páginas. Enfim, foi comprei uns anos depois, é um assunto que me interessa muito, eu fiquei muito chateada com o que aconteceu. E aí voltando, porque eu falei para não ser adolescente ou criança ou só estar nascido, porque daí não acompanhou tão de perto isso que a gente vivenciou, que a gente via, enfim. E de uma brasileira, Letícia Verskovski, acho que é esse o sobrenome dela, Navegue a Lágrima, que grata surpresa. Esse aqui acho que eu apresentei logo nos primeiros vídeos do canal de Semana do Consumidor.
Ela é autora de Precisamos Falar sobre o Kevin, e esse Navegue a Lágrima, além de lindo, assim, fui muito feliz a editora intrínseca nisso. Ela que nasceu em Porto Alegre em 1972 e estreou na literatura aos 26 anos. Publicou vários romances, mas eu achei lindo, ó, aqui tem exatamente 205 páginas, tá, gente? Mas ele não começa, 205, mas ó, dá um desconto porque tem páginas inteiras azuladas, que é a divisão dos capítulos. E olha que lindo, a fonte é escrita em azul, então tem menos de 150, menos de 200 fácil, e tá vendo? O espaçamento é bem grande, a história é bem interessante. Vou só ler aqui atrás para vocês ficarem com o tomo, que eu vou trazer, que todo mundo fala só do Precisando Falar sobre o Kevin, ninguém fala disso aqui. É como se o passado às vezes ressuscitasse nesta casa, uma interseção entre os nossos mundos, o dela, Laura Berman, e o meu. Quando prestamos a devida atenção, é possível ver que o passado permanece vivo e que o tempo é uma coisa única, circular e eterna. O fato é que andamos sempre tão envolvidos com obrigações comezinhas que não notamos absolutamente nada. Enfim, é uma história interessante, se passa numa casa de veraneio, a pessoa que vai parar lá fica olhando as fotos e se retratando. Para quem gosta de Virginia Woolf, tem um pouco de fluxo de consciência. É fluida a linguagem, mas você tem que estar atento no... É um diálogo interno, não é? Tô pensando, vivi, não vivenciei. E que capa linda, né? Enfim. Então, gente, tá aqui as minhas dicas. Navegue a Lágrima, O Fundamentalista Relutante, Fahrenheit 451, A Música de uma Vida, Mamíferos, O Filho de Mil Homens, A Revolução dos Bichos, Os Quatro Amores, O Retorno do Jovem Príncipe, Os Sofrimentos do Jovem Werther, A Morte de Van Elite, Diário de um Homem Supérfluo, Boboque, Knup, isso aqui não, A Praga Escarlate, Kafka e a Boneca Viajante, O Signo dos Quatro, A Cabeça de um Homem, O País do Carnaval, vai se despedir, e O Alienista. São 20 livros com menos... Dá a volta, vem aqui, Arthur, vem. São 20 livros com menos de 200 páginas, vem se despedir do seu canal. Então, se até o cão já leu, e já leu muitos desses comigo, não vai você ler? Até o cão já leu, leia você também. Deixe aqui nos comentários o que você achou. Deixe um like pro Arthur. Se você não é inscrito, se inscreva, por favor. Se quiser doar a ele uma poltrona nova, ficarei muito feliz. E boas leituras e até o próximo vídeo aqui do canal, O Cão que Lê.